Graça e paz, que nós tenhamos uma quarta-feira abençoada e sei que vocês tiveram aí suas frustrações, né, domingo, com futebol. O Brasil perdeu. Quem ficou para ver o Brasil perder? Perdeu também a palavra, mas nem passou raiva. Eu também não passei raiva não, nem sabia. Só fui saber no final do culto que o Brasil tinha perdido, mas enfim, faz parte. Hoje nós vamos dar então continuidade. Hoje nós estamos no episódio 18, tá? O episódio de hoje é correr para vencer. 1 Coríntios, obrigado Rosário. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 15 a 27. Hoje nós vamos finalizar então o capítulo 9. E para quem não lembra, o tema, né, dessa série de mensagens é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja imperfeita, um chamado eterno. Então hoje nós estamos no episódio 18. Na próxima semana, com a permissão de Deus, nós estaremos entrando então no capítulo 10, que faz parte do contexto do capítulo 8 e também desse capítulo que nós vamos finalizar hoje. 1 Coríntios 9, versículos 15 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva ao prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Irmãos, preste atenção aqui. Vamos recapitular primeiro, antes de entrar no sermão, o que era a cidade de Corinto, para entendermos o que Paulo está escrevendo aqui. A gente lembra que Corinto era uma cidade extremamente barulhenta. Ela tinha um porto que era duplo, era atendido por 2 mares. E aí tinha mercadoria de todo o império que entrava e saía por esses portos. A gente também lembra que existiam filósofos ambulantes que ficavam ali disputando o interesse da multidão. Nós também lembramos que Corinto tinha templos pagãos no alto da colina, e o mais famoso deles era o templo de Afrodite, que era a deusa ali dos cultos sexuais, onde tinham aproximadamente 1000 prostitutas que prestavam culto a partir do ato sexual. Só que dentro daquela igreja tinha um problema que hoje ainda soa como algo muito familiar. Gente que está definindo o valor do ministro do evangelho por aquilo que ele ganha. Isso é um problema que estava acontecendo lá atrás, isso é um problema que acontece hoje. E é por isso que hoje nós temos a legalidade infeliz de ver pastores que cobram para pregar. Homens que cobram 10 mil, 20 mil, 30 mil reais para uma pregação de 40 minutos. E quanto mais seguidores, mais caro o sujeito é. Isso é um absurdo. Mas aquilo que estava acontecendo lá atrás, hoje acontece de uma forma um pouquinho mais descarada. Mas não é só isso. Hoje também tem pessoas querendo definir a liberdade cristã pelo que ela permite ser consumido. E aí entra o ponto aqui do capítulo 9, onde Paulo entra nessa discussão maior. A gente lembra que lá no capítulo 8,
ele trata do problema dos alimentos que eram sacrificados a ídolos. Hoje a gente termina o capítulo 9 e no capítulo 10 ele vai continuar tratando da mesma coisa. Do direito de que cada crente sente, de fazer aquilo que a sua consciência permite. Então, entre o 8 e o 10, ele se coloca como exemplo de alguém que tinha direito de algo, mas abre mão desse direito. Só que não é relacionado à comida, mas em relação àquilo que ele poderia receber. E ele se coloca como exemplo vivo do princípio que ele quer ensinar aqui. Que direito não é obrigação de exercer, mas é entender que o cristão maduro sabe quando abrir mão daquilo que lhe é direito. E é aí que entra essa passagem. E aqui, nesse versículo que nós lemos, Paulo vai fazer 3 confissões íntimas. Dos versículos 15 ao 18, ele vai explicar para mim e para você por que ele renuncia ao sustento. Dos versículos 19 a 23, ele vai nos mostrar por que ele se adapta a cada tipo de pessoa. E dos versículos 24 a 27, ele vai nos mostrar por que ele trata o próprio corpo com a severidade de um atleta. 3 confissões, 3 movimentos e um só coração. Correr de tal maneira que se alcance o prêmio. Meus irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Se você é um servo de Deus, você está correndo. A partir do momento que você é membro de uma igreja, todo mundo está correndo. Agora a pergunta que fica é a seguinte: você está correndo em direção a alguma coisa ou você está apenas fugindo? E por que eu estou te falando isso? Porque muita gente acha que é justo você brigar pelo que é seu. E muita gente acha que é vergonhoso se você abre mão dos seus direitos. Só que aí vem Paulo e quebra isso. Que com todos os direitos garantidos, como a gente viu semana passada, garantido pela Escritura, garantido pela lógica humana e garantido pelo próprio ensino de Jesus, ao invés de brigar pelos seus direitos, ele diz: eu preferi abrir mão. Não porque eu não pudesse, mas porque não convinha ao Evangelho. E esse é o convite do texto nessa noite. Aprender a viver como quem corre uma prova real, com regras, com treinamento e com um prêmio. E no fim, descobrir que a maior liberdade cristã não está naquilo que você pode fazer, mas naquilo que você abre mão, mesmo que você tenha direito. E você abre mão por amor a Cristo, por amor às pessoas e por amor à própria alma. Então, dito isso, vamos aqui analisar essas 3 confissões, começando pela renúncia ao seu sustento. Versículos 15 a 18, Paulo diz assim: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Percebam, esse é o versículo 15 a 18. Paulo gasta os 14 versículos anteriores provando com todos os argumentos possíveis, que era a experiência humana, a lei do Antigo Testamento, a prática sacerdotal e a ordem do próprio Jesus, que o ministro do Evangelho tem direito ao sustento da igreja. Só que aí ele vem aqui no versículo 15, e ele vira esse argumento de ponta cabeça, porque ele diz o quê? Eu não usei. E ele vai além. Melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. E aí eu te pergunto, que glória é essa? Que Paulo está aqui defendendo com tanta veemência. Não é, meu irmão, a glória de ser pobre, nem a glória de ser reconhecido como alguém desprendido de bens, mas é a glória de pregar o Evangelho de graça. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão? É que ele poderia olhar para um coríntio recém-convertido e falar para ele assim, olha, eu não quero ganhar o seu dinheiro, eu quero ganhar você para Jesus. É aí que estava a glória daquele homem. Porque era comum, meus irmãos, os filósofos ambulantes cobrar por palestras. Essa era uma distinção que separava o Evangelho de todo aquele marketing religioso daquela época. Marketing esse que a gente vê ainda hoje. Como eu disse aqui, hoje nós vivemos um tempo muito difícil, do chamado crescimento numérico de igreja, onde vale tudo para você atrair pessoas, inclusive negligenciar as verdades de Deus. Então muitas vezes as pessoas sobem no púlpito, não por aquilo que elas podem oferecer para as pessoas, mas por aquilo que ela pode ganhar das pessoas. E nós precisamos ter esse cuidado.
Agora repara comigo o equilíbrio delicado que Paulo está fazendo aqui. Ele não diz que pregar o evangelho é motivo de glória pessoal. Pelo contrário, olha o que ele fala lá no versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar. Então entenda uma coisa aqui, meu irmão. Pregação não é um prêmio para você se exibir, mas é um compromisso que você tem que cumprir. Você não prega para desempenhar uma performance. Você não prega para se exibir o quão eloquente você é para expor o texto bíblico. Você não prega, meu irmão, para gerar aplausos. Você prega entendendo que Deus está falando com a igreja através da sua fidelidade à palavra. Então não tem glória nenhuma em você pregar o evangelho, mas é um compromisso que todo pastor precisa ter. E ele entende que esse é um chamado, que ele não podia fugir, porque tudo começou lá em Damasco. No caminho de Damasco, Paulo reconhece a sua vocação. E é a partir dali que ele entende que ele tinha que fazer algo. Porque se ele foge do chamado dele, ele estaria traindo a própria alma. Agora há uma outra coisa que ele escolhe fazer, e aqui sim está a glória dele, que é pregar sem cobrar. Então perceba que os verbos são diferentes. Pregação é obrigação, renúncia é escolha. E ele decide renunciar. E qual é a lição que a gente tira disso? Guarda no teu coração, meu irmão, existe uma diferença entre o que Deus exige de mim e o que eu ofereço a Ele. Entenda uma coisa, muita gente, dentro da igreja, vive frustrada porque só cumpre obrigação. E aí a fé acaba virando um peso. O culto, meu irmão, vira uma tarefa. E o ministério acaba virando uma rotina. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que às vezes falta a segunda camada, que é a camada da liberdade, a camada da oferta livre, a camada do que eu podia cobrar, mas eu prefiro dar. E essa camada traz a legitimidade de um cristão maduro. Então entenda, meu irmão, enquanto o teu cristianismo for só o mínimo necessário, ele sempre vai ser uma dívida. E aí quando você vir para a igreja, você vai ter que lidar com dois tipos de pessoas dentro da igreja. Aquelas que estão apenas cumprindo o que precisa e aquelas que estão oferecendo o que ninguém está pedindo. Você pode ser uma dessas duas pessoas. Aquela que só faz o seu e está tudo certo, ou aquela que surpreende o irmão, botando a mão para fazer algo que ele nem te pediu. E é aí que está a sua glória, porque a glória não é sua, é de Deus. Mas como um cristão maduro, a gente sabe que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Só que aí agora vem um grande problema. A segunda confissão de Paulo, que é o servo que se adapta. Irmãos, presta muita atenção nisso aqui, vamos lá. Versículo 19 a 23, olha o problema. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Meus irmãos, se existe um texto distorcido no Novo Testamento, esse está no top 3. Como essa passagem é distorcida. Esse texto, meu irmão, é um dos textos mais mal usados do Novo Testamento. E eu, em particular, costumo dizer o seguinte: se você quer descobrir de onde surgiu o termo gospel, é só você olhar para essa passagem aí, Isa. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo aquilo que a gente imita do mundo, mas que tem o termo gospel, se transforma em algo de Deus. E por quê? Porque quem distorce esse texto de forma errada, fala que Paulo se adaptou às coisas do mundo para ganhar alguns. Mas eu preciso te contar uma coisa aqui, meu irmão. Não é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Muita gente usa esse texto para justificar qualquer coisa. Micareta gospel, baladas gospel, batismo em toboágua, até sexy shop gospel tem. Feira erótica gospel. Então você tem o nome gospel para justificar tudo aquilo que é mundano,
mas que você bota o nome gospel e passa a ser de Deus. Por quê? Porque Paulo se fez de judeu para ganhar alguns judeus. Paulo se fez de alguém preso à lei para ganhar alguns que estavam presos à lei. Ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Não foi isso que Paulo fez. Deixa eu explicar para vocês aqui, meus irmãos. Primeira coisa, ele abre a passagem com uma frase paradoxal. Ele fala assim: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Por que isso? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, Paulo é livre. Em outras palavras, nenhum homem tem autoridade sobre a consciência dele. Já começa o erro daí. E ele, sendo livre, voluntariamente se coloca como servo. E aí, notinha de rodapé, mais uma vez, obrigado pela Bíblia que vocês me deram de presente. Porque lá no original, o grego é doulos, que significa escravo. Paulo é livre e se coloca como escravo para ganhar alguns para Cristo. Ele não está falando em ser amigável. Ele não está falando em ser acessível. Ele não está falando em ser comunicativo. Ele fala no sentido de servir a alguém como se ele não tivesse escolha. E qual é então a razão, meu irmão, dessa servidão voluntária de Paulo? Ganhar o maior número possível de pessoas. E aí você vê que Paulo repete essa expressão 5 vezes nos 5 versículos. Ganhar os judeus, ganhar os que estão sob a lei, ganhar os que estão fora da lei, ganhar os fracos, salvar alguns. O que Paulo está nos mostrando aqui? Uma obsessão pastoral por almas. O que ele está mostrando aqui, meu irmão, é que ele não tem uma estratégia mundana ou herética para crescer a igreja, mas é puramente expressão de amor por pessoas que ainda não conheciam a Cristo. Então o que precisa ficar claro com essa passagem? Paulo muda o método, mas não muda a mensagem. Então não venha me dizer, meu irmão, que imitar o mundo para ganhar gente do mundo foi algo que Paulo fez aqui, porque não foi isso que ele fez. Paulo não adaptou o evangelho. Ele não usou artifícios pagãos ou mundanos para anunciar Cristo. Ele pregava sobre o mesmo Cristo, com métodos diferentes. Ele anunciava Cristo para pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Dever de casa para você que me ouve. Anota aí se você quiser. Atos 17. Quando você olhar para Atos 17, você vai ver que quando Paulo falava com os judeus, ele começava pelas Escrituras. Porque os judeus tinham conhecimento das Escrituras. Mas aí mais à frente, ele vai falar com os gregos. E ele sabia que os gregos eram adeptos a outros deuses. E aí ele não fala mais sobre a Escritura. Ele começa conversando sobre o Deus da criação. Então, meu irmão, o método mudou. A essência do evangelho não. É isso que Paulo está ensinando ali. Só que o que a gente tem hoje? Se eu quero atrair jovens para a igreja, eu tiro esses bancos daqui, boto uma luz estroboscópica, funk gospel, balada gospel, gospel night, PIB, JG. Aí eu trago, agora não quem se afastou, né? O Tomzão do funk. É uma maravilha. Minhas velhinhas, coitada. No outro domingo vai me mandar embora. Pastor, obrigado, mas é ou não é? Mas entende o problema, meus irmãos? Para agradar a carne do jovem, a gente imita o mundo para ganhar o jovem. E você não ganha um jovem com balada. Você ganha um jovem com palavra. Só que o grande problema é que distorcem esse texto para querer justificar a igreja imitar o mundo. Então olha lá em Atos 17, que você vai ver Paulo e Silas lá em Tessalônica, eles começam lá em Tessalônica, debatendo as escrituras com os judeus. Aí depois eles vão para Bereia. E lá Paulo, inclusive, sai impressionado com os bereanos, porque eles se converteram ao examinar tudo aquilo que Paulo pregava, coisa que falta muito hoje. E de lá, os judeus, sabendo que eles estavam se convertendo, vão perseguir Paulo e botam ele no barco, ó, vai embora. Paulo vai cair aonde? Atenas. E lá ele já não começa mais pelas escrituras. Lá ele começa falando do Deus da criação. Então percebam, meus irmãos, muda-se o método, mas a direção sempre é a mesma, a cruz de Cristo. Você pode mudar o método, meu irmão, mas tudo tem que apontar para Jesus. E aí, meu irmão, Paulo aqui, isso precisa ser reforçado, não está assumindo uma dupla personalidade. O que ele está dizendo para a gente é que existe um método flexível, que em momento algum fere a doutrina bíblica. E isso é totalmente diferente de você imitar as coisas do mundo para agradar a carne dos ditos cristãos. Porque quando você imita o mundo, meu irmão, as pessoas não vão se comportar como servos de Deus. E aí como que a gente usa
A melhor justificativa para os nossos pecados é só colocar o termo gospel. Pronto, está resolvido. Já que o jovem não pode ir para a balada lá fora, vamos fazer uma balada dentro da igreja, para atrair os jovens. Já que o axé da Bahia escandaliza, vamos fazer a micareta gospel. Pronto, agora não está mais errado. É isso que a gente está trazendo para dentro da igreja. Ao invés da igreja influenciar o mundo, é o mundo que está influenciando a igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Método e mensagem não se separam. Não se separa, meu irmão. Método e mensagem precisam estar unidos. Se você muda a mensagem para agradar os outros, ou se você engessa os métodos com medo de se corromper, a tua evangelização vai fracassar. Por que eu estou te dizendo isso? Para e pensa comigo o seguinte. Se você prega aquelas mensagens que todo mundo gosta, e depois você vai começar a pregar sobre pecado, sobre inferno, sabe o que vai acontecer? O povo vai ficar de cara feia para você. Já tem gente que gosta de mensagem assim, né, Isa? Tem gente que gosta. Não é masoquismo não, irmão. É ter a consciência de que Bíblia é fé e arrependimento. Mas aí vem uma pessoa que está acostumada a ouvir só de bênção, só vitória, só prosperidade. Primeira mensagem falando contra o pecado que ela pratica. Pronto. Ela vai ficar de cara feia para você. E eu vou te dizer, ela não tem culpa disso não. A culpa é minha. A culpa é de quem sobe no púlpito e só prega o que o povo gosta de ouvir. Porque essas pessoas são negligentes. Querem ser vistos como pastores bacanas, amorosos, carinhosos. Por quê? Porque pregar sobre pecado, meu irmão, não gera aplauso. Pregar sobre o inferno não é legal. Tem um livro muito bom, chamado Uma Igreja com Propósitos, que resumidamente ele diz o quê? Quer uma igreja cheia? Prega aquilo que agrada o povo. O cara chega ao absurdo de dizer que a pessoa rala de segunda a sexta. Não é justo ela ir domingo para a igreja e ouvir uma pregação sobre pecado, porque ela trabalha a semana toda. São estratégias, meu irmão, para você ter uma igreja cheia. E aí você prega o que o povo quer ouvir, não aquilo que eles precisam. Então entenda uma coisa, marketing pode lotar um galpão, mas não gerar nenhuma conversão. Não adianta, meu irmão. Você pode ter uma igreja lotada de pessoas vazias, porque elas mastigam palha, porque a verdade de Deus é negligenciada. A mesma coisa são os métodos. Tem método que é saudável, liturgias que não ferem a doutrina. Então entenda isso, ficar engessado no passado não é tradição, é tradicionalismo. Nós, meu irmão, somos batistas tradicionais, nós valorizamos o passado. Agora, se nós fôssemos escravos do passado, aí nós seríamos tradicionalistas. E aí o tradicionalista, a cor da parede escandaliza. Para o tradicionalista, bater palma escandaliza. Para o tradicionalista, certos instrumentos da igreja escandalizam. Roupas escandalizam. E a gente precisa então se engessar para não virar um herege. Por quê? Porque se mudar a estrutura, se mudar a liturgia, meu irmão, esse pastor está se desviando. Então entendam, meus irmãos, tem coisas que mudam. A essência do evangelho é que não pode ser mudada. Paulo, ele mudava os métodos, mas ele não mudava a mensagem. E aí fica aqui para sua reflexão. Você está disposto a sair da tua zona confortável de linguagem, cultura e estética para ganhar alguém para Cristo? Você tem essa disposição de abrir mão daquilo que você sempre herdou como o correto, e que eu não estou dizendo aqui que está errado, mas que pode mudar para você ganhar alguém? Ou você quer que ela se converta primeiro a você, para depois ela se converter a Cristo? Porque tem gente que pensa assim. Não, primeiro você tem que se converter a mim. Olha para mim, olha o que eu faço, olha o que eu acredito, depois eu te apresento Jesus. Esse é o grande problema que a gente vive, meu irmão. Então entenda uma coisa, quando você é flexível, sem você perder a essência do evangelho, você expande os relacionamentos. Agora, quando você está engessado, quando você é rígido, escravo da tradição, você vai se fechar no teu mundinho. Então cuidado, meu irmão. Eu não estou falando aqui que você tem que imitar o mundo. Pelo contrário, não é isso que Paulo está dizendo. Eu não estou dizendo que você tem que mudar a mensagem. Deus me livre se isso acontecer nesse lugar. Mas a gente tem que ser flexível para alcançar as pessoas. E guarda uma coisa, quando ele fala, fiz-me de fraco para com os fracos, ele está dizendo que tinham pessoas vulneráveis, e ele se coloca como alguém vulnerável para alcançar aquelas pessoas. Isso é discipulado, é vida na vida. Se alguém é fraco e você se apresenta como alguém mais forte, você não vai ganhar essa pessoa. Calça o sapato dela.
Entenda isso, meu irmão. Não se trata de imitar o mundo, mas se trata de você mudar os métodos, sem mudar a mensagem, entendendo que elas duas andam juntas para você ganhar alguém. E Paulo finaliza com a última confissão, que é o atleta que se disciplina. Versículos 24 a 27, ele vai dizer assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que me chama a atenção aqui? Paulo sabia o que ele estava fazendo. As palavras de Paulo não são em vão. O cara era tão fera, mas tão fera, que ele sabia que naquela época tinha um jogo chamado Jogos Istmicos, que eram jogos que depois dos Jogos Olímpicos eram os mais importantes do mundo antigo. E ele pega esse momento de jogos que os coríntios conheciam muito bem, para fazer uma metáfora aqui com precisão. E aí ele fala sobre o estádio, a corrida, o pugilato, o treinamento severo, o juiz e o prêmio. E o que me chama a atenção aqui? É que o prêmio dos Jogos Istmicos era uma coroa, que era feita ou de salsão ou de pinho. E essa era uma folhagem que em poucos dias começava a murchar. E Paulo então pega essa imagem viva e faz um contraste inevitável. Que contraste é esse? Se aqueles atletas passam meses e até anos em disciplina rigorosa por uma coroa que apodrece em uma semana, quanto mais eu e você que corremos por uma coroa que nunca morre. É isso que ele está nos mostrando aqui. Agora, entenda uma coisa, em nenhum momento, Paulo aqui está diminuindo o esforço daqueles atletas. O que ele está fazendo é nos dizer que o nosso esforço deveria ser proporcional ao valor do prêmio que Deus tem preparado para mim e para você. E aí ele vai nos mostrar aqui 4 lições. Primeira lição: a vida cristã é uma pista e não uma poltrona. Por que isso, meu irmão? Porque ele diz, todos na verdade correm. Se ele está dizendo que todos nós corremos, significa 2 coisas. Primeiro, não existe cristão espectador dentro de uma igreja. Segundo, não existe cristão consumidor dentro da igreja. Você não tem que entrar aqui para consumir o louvor. Você não tem que entrar aqui para consumir a pregação. Você tem que correr junto com a igreja, meu irmão. Ou você corre com a igreja ou você está fora. A nossa vida com Cristo, meu irmão, não é um lazer, mas é uma corrida que tem meta, uma corrida que tem regra. E deixa eu te falar uma coisa boa, até adversário você vai ter. O Usain Bolt era muito bom, mas não tinha gente disputando com ele, não tinha adversário. Se você corre aqui dentro para alcançar teu prêmio, tu acha que tu não vai ter adversário, não? Então entenda, meu irmão, vida cristã é uma pista. Não é um sofá para você sentar e assistir tudo bonitinho e ir embora para casa, não. O reino de Deus é dinâmico. Segundo, a vitória exige disciplina. É quando ele diz assim, todo atleta em tudo se domina. O que ele está querendo dizer aqui? Que a disciplina cristã não é abrir mão do pecado, porque isso é a obediência básica de cada crente. Mas a disciplina é você abrir mão do que é legítimo, mas que está atrapalhando o teu progresso. Isso é disciplina. É você desligar o teu telefone, meu irmão, meia hora mais cedo para começar a orar. É você abrir mão daquilo que te afasta de Deus, no momento de busca de intimidade. É você abrir mão de assistir a tua série favorita, para interceder por alguém. É você recusar, meu irmão, um convite bom, para honrar um compromisso melhor. Isso é disciplina. Terceiro, o corredor precisa de foco. Olha que interessante isso aqui. Ele diz assim, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Olha que situação cômica. Paulo está aqui falando da imagem de um lutador que está dando soco no vento. Por que ele está fazendo isso? Muito esforço, sem resultado nenhum. Se você está socando o vento, meu irmão, você não está batendo no teu adversário. Então, quando ele fala que você está desferindo golpes no ar, o que ele está dizendo é o seguinte, você está se esforçando e não está trazendo resultado nenhum. O que isso significa? Tem crente que está exausto por luta que ele não pediu para lutar. Tem crente, meu irmão, que está cansado, porque ele entrou numa luta que nem era dele. Tem irmãos, meu irmão, que está gastando horas em coisas que não vai construir nada na vida dele.
Está socando o vento. Então ele corre, mas corre sem foco. O que ele está dizendo aqui? Se você corre sem foco, você vai correr só para se cansar. Então, meu irmão, quando você correr, ou seja, fazer parte de um ministério, tenha foco. Não corre só para se consumir e cansar, não. Não corre, meu irmão, para ficar socando o vento, não. Tenha um objetivo dentro da igreja. Tenha um objetivo no ministério que Deus colocou na tua mão. E por último, a gente só vai ganhar o outro quando dominarmos a nós mesmos. É quando ele finaliza dizendo: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo agora admite abertamente a possibilidade dele terminar a corrida desqualificado. O que é esse desqualificado? Não está falando de perder a salvação, não é isso. Mas ele está falando de perder o prêmio, de chegar ao fim da vida e não agradar ao Senhor. Isso é disciplina, meus irmãos. É quando você coloca o teu corpo à disposição do cumprimento da missão. É quando você coloca o servo no lugar de servo, para que ele não se torne o Senhor da tua vida. É você se perguntar o que na tua vida está te dominando, ao invés de você dominar. Que pode ser o quê? A comida. Pode ser as redes sociais. Pode ser o teu sono, pode ser a tua imaginação. Pode ser o teu telefone. Pode ser até o teu dinheiro, meu irmão. E pior, pode ser até a opinião dos outros. Nada disso é pecado. Mas se tem o poder de virar senhores na tua vida e não ser tratados como servos, aí a gente vê problema. Então eu finalizo dizendo para você que correr para vencer é abrir mão daquilo que se pode para alcançar aquilo que não se perde. A coroa incorruptível, meu irmão, não é para os fortes, é para os fiéis. Você pode ser fraco, meu irmão, mas se você é fiel, Deus tem uma coroa incorruptível para você. Você não precisa mostrar ser forte, meu irmão. Você não precisa mostrar para os outros que você é cheio de poder. Faça como Paulo. Mesmo que você seja forte, faça-se de fraco para com os fracos. Aí você vai entender que a coroa incorruptível não é para aquelas pessoas que nunca caíram, mas é para aquelas que se levantam e perseveram até o fim. É você entender, meu irmão, que Cristo já correu por você a corrida que nenhum de nós podia correr, que é correr para a cruz e morrer por nós, depois correr da morte para a vida e ressuscitar o terceiro dia. É isso que Jesus fez. E esse Jesus agora chama a mim e a você para a pista. Só que essa chegada só Ele sabe. Então, meu irmão, enquanto Deus não te levar, ou enquanto Ele não voltar, continua correndo. Porque o prêmio a gente só vai receber lá no fim. E o juiz é justo. Porque quem corre com Cristo não está correndo em vão. Guarda essa palavra, meu irmão.